nosso projeto ele se deu início com algumas pesquisas de alguns problemas recorrentes na engenharia civil. Então a gente começou a fazer algumas pesquisas e de início a gente viu muitos problemas recorrentes à queima dos tijolos convencionais, que tem uma alta emissão ocasionada pela queima desses tijolos, aqueles tijolos de 8 furos, eles no processo de secagem deles, eles são queimados. Então 0,5 a 1 kg de CO2 é emitido por cada tijolo. Uma solução já existente para isso seria os tijolos ecológicos, que no processo da sua secagem, ele fica exposto 7 dias ao sol e ele não é queimado. Só que muitas pessoas acabam não optando por ele por conta do seu alto custo. Então, o nosso objetivo principal seria criar um tijolo ecológico e também acessível para todo o Brasil, para que a população tivesse uma opção de tijolo econômico e também que ajudasse o meio ambiente. Então, a nossa criação foi desenvolver um tijolo ecológico feito a partir do sabugo de milho. Então, a gente acrescenta esse sabugo de milho e a gente retirou 8% do cimento. Com isso, o nosso custo abaixou ainda mais, dando uma diferença de 68%. E a gente escolheu o sabugo de milho porque aqui na nossa região ele tem muitos plantios e ele é amplamente descartável, ele não tem uma utilização própria. E como a gente está tirando o cimento, a gente escolheu o sabugo de milho porque ele é fibroso, então ele iria contribuir para o sustentamento do nosso tijolo. O tijomilho é um tijolo ecológico feito a partir do sabugo de milho, um material agrícola com grande potencial construtivo, publicado no artigo de Mohamed de 2022, falando sobre as suas aplicações e também sobre o material ser um grande material fibroso. Utilizamos 7% de cimento em sua composição, que é abaixo do limite de 10 a 15%, reforçando no artigo de Azevedo 2023, que reforça seu caráter sustentável. Já em 2020, Gaspar publicou um artigo falando que por mais que um tijolo ecológico por unidade ele é mais caro, porém, no final de sua obra não tem a necessidade de usar argamassas e também pinturas para os seus acabamentos. Então, no final de sua obra, tem uma redução de custo até de 50%. Nossos procedimentos metodológicos incluem a coleta e preparação do sabugo de milho, deixando ele em pó. Em seguida, a mistura de sabugo com os demais aglutinantes. Nós utilizamos solo arenito, cimento e água. Em seguida, essa mistura foi colocada em moldes específicos e foi prensada. Depois da prensagem, o tijolo inicia seu processo de cura durante 7 dias. E nossos resultados alcançados até o momento foi que, a partir da nossa modificação da composição do tijomilho em comparação ao tijolo ecológico tradicional, nós obtivemos uma redução de 8% de cimento em comparação aos dois tijolos e, consequentemente, obtivemos uma redução de 68% em comparação no preço de custo do tijomilho para um tijolo ecológico tradicional, ou seja, foi uma diferença de 87 centavos. Com o projeto Tijomilho na sua fase 2, nosso diferencial foi alterar seu formato, de um tijolo ecológico de 2 furos para um tijolo ecológico maciço, o que nos possibilitou a redução de materiais e ainda mais a redução de seu custo. Nós fizemos 2 gráficos comparativos, comparando a composição do tijomilho e do tijolo ecológico tradicional. O tijolo ecológico tradicional é composto por 85% de solo e 15% de cimento. Já o tijomilho utiliza apenas 80% de solo, 10% de sabugo de milho, 7% de cimento e 3% de água. Aqui nós fizemos outro gráfico comparativo mostrando a diferença de preço entre o tijolo ecológico tradicional e o tijomilho. A gente entrou em contato com uma empresa de tijolo ecológico da nossa região e a produção de tijolo ecológico deles saiu por R$ 1,28 a unidade. Já o tijomilho é produzido por apenas 41 centavos. E fizemos outro gráfico comparativo comparando o tijolo ecológico tradicional com o tijomilho, agora em seu formato de tijolo ecológico maciço. O tijomilho passou a custar 26 centavos por conta da sua redução de materiais usados, mantendo a mesma composição, ou seja, uma redução de 79% de seu custo comparado ao tijolo ecológico tradicional ao tijomilho em seu novo formato maciço. O tijomilho é uma alternativa sustentável da construção civil por utilizar como matéria-prima um resíduo agrícola que seria descartado, dando um novo destino sustentável para ele. Ele também reduz os impactos ambientais e promove benefícios econômicos. Então, para a gente realmente garantir a sua eficácia, estão sendo realizados os testes necessários, como o teste de compressão, teste de resistência e teste de absorção.